Ela é avó, então eu gostaria que você orasse por ela como se você estivesse orando por alguém da sua família. Ela tem lúpus e ela está passando um momento muito difícil internada. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Glória a Deus. E nós sabemos que tudo acontece por meio da fé. Então você vai unir a sua fé aqui com a fé dela lá e nós vamos orar por ela. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te amamos, nós reconhecemos que Tu és grande e poderoso, que Tu és soberano, que nada pode resistir o Teu poder, Senhor. A Tua palavra diz que basta uma palavra do Senhor. Nós, como igreja, entramos na Tua presença, levamos a nossa oração a Ti. Clamamos, Senhor, pela vida da Débora naquele hospital. Senhor, ela que é mãe, que é avó, que tem a família que está aflita nesse momento. Porque qualquer um de nós fica aflito quando temos um ente querido doente. Mas nós clamamos, ó Deus, e a Tua palavra diz, levantando as mãos sem ira, sem contenda, nós clamamos, ó Deus, pela vida dela, pela saúde dela, pedindo que o Senhor acampe lá, naquele lugar, os Teus anjos ao redor dela, para guardar, livrar e proteger do mal, para tocar, Senhor, na saúde e operar um milagre, Senhor, para que a saúde dela seja restabelecida, para que toda anemia vá embora, toda infecção vá embora, em nome de Jesus, que o sangue dela seja purificado, que os órgãos dela sejam restaurados para a glória do Teu nome, porque quando o Senhor toca, quando o Senhor fala, quando o Senhor faz, nada resiste ao Teu poder, e é assim que nós cremos, e é assim que nós clamamos. Ouve, Deus, a oração da família, ouve a oração da Tua igreja, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Pai, te adoramos nessa noite, te adoramos, porque muitas vezes não vemos portas abertas, mas sabemos que Tu és Deus. Te adoramos porque muitas vezes não vemos, Senhor, a solução daquilo que nos aflige, mas sabemos que Tu és Deus. E a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor não ficam confundidos. E essa segurança que nos faz vir à Tua casa, essa segurança que nos faz ler a Tua palavra, a segurança que nos faz permanecer firmes na fé, porque sabemos que o Senhor é grande, sabemos que Tu podes aquilo que nós não podemos. Por isso te adoramos nessa noite, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua majestade. Senhor, que a Tua presença enche os corações nesse lugar, através da live, aonde tiver um coração aflito, que possa ser cheio da alegria e da presença do Senhor. Visita, Espírito Santo, os Teus aqui nessa noite reunidos. Visita aqueles que estão em casa assistindo através dessa transmissão. Senhor, renova as forças, traz alegria ao coração do abatido. Espírito de opressão, espírito de depressão, espírito de engano na mente dessas pessoas nós declaramos por terra em nome de Jesus. E você do seu lugar diz amém. Diga mais forte, amém. Nós cremos no nome de Jesus na libertação dos viciados. Nós cremos no nome de Jesus na restauração da saúde aos doentes. Nós cremos no nome de Jesus na restauração das famílias, dos casamentos, dos relacionamentos. Pai, nessa noite, visita-nos com Teu poder e graça. Nós oramos nesse lugar e já Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma canção, mais uma canção. Louvado Jesus. Você não veio assistir culto, você veio cultuar, amém? Adore o Senhor aí do seu lugar, sabendo que Deus é Deus, independente da situação. Eu me lembro da história de Jó. Se você não conhece a história de Jó na Bíblia, ele foi um homem muito fiel, muito temente e muito bom. Um dia ele passou por uma situação muito terrível. Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, ele perdeu casa, família, amigos, o respeito das pessoas. Ele era um homem muito rico. Nessa hora todos os amigos sumiram, né? Porque quando você perde os bens, quem são os amigos que ficam, não é verdade? Todos sumiram. Mas Jó não perdeu a fé. Você pode perder tudo na vida, mas não perca a sua fé.
Você pode ficar sem ninguém do seu lado, mas não perca a sua fé. Você que está em casa, você pode estar sozinho nessa hora. Não perca a sua fé. Se as coisas acontecerem do jeito que você quer, Ele é Deus. Se as coisas não acontecerem do jeito que você quer, Ele continua sendo Deus. Em todo tempo, adore o Senhor. Diga palavras de louvor quando você levantar da cama todos os dias. Quando você começar o seu trabalho. Quando você sentar na mesa para comer. Adore o Deus que cuida de você. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se você sabe, canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, quem Ele é? Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você vai cantar essa canção comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. A palavra final está na boca de Deus. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, diga isso pra Ele, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre, sempre será Deus. Se você sabe, se Deus fizer, diga isso pra Ele. Ele é Deus. Ele também é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, eu continuo declarando que Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, o que é que você diz? Continua sendo Deus. E por causa disso, Senhor, nós te adoramos nessa noite. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Obrigado porque o Senhor não falha, o Senhor não muda. Amém, Jesus.
Aleluia. Pode se assentar? Glória a Deus. Eu quero só conhecer se tem alguém entre nós que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém pela primeira vez que está aqui? Ali, primeira vez, aqui, primeira vez. Deus abençoe vocês que estão chegando pela primeira vez. Eu queria que você ficasse só um pouquinho com a mão levantada e que a pessoa que está do lado vá até você e te dê um abraço e um bem-vindo. Amém? Você que está do lado, dê um abraço nessa pessoa, dê um bem-vindo. Se você conhece, fala: que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Essa é a casa de Deus, é muito bom te receber aqui. Que Deus venha falar ao seu coração, que Deus venha operar na sua vida de uma maneira especial, é a nossa oração. Amém? Povo abençoado, deixa eu entrar com você naquilo que eu acredito que é a melhor parte do culto, a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre poder de Deus, sobre avivamento. Avivamento e poder de Deus são duas coisas quase que sinônimas, porque não existe avivamento aonde o poder de Deus não se manifesta. Todo avivamento foi notabilizado, todo avivamento foi conhecido por uma efusão, um derramamento, um grande manifestar do poder de Deus, da unção de Deus. Nós estamos falando sobre várias nuances desse avivamento que aconteceu na Bíblia, quando Deus, ouvindo o clamor do povo dele, escravo no Egito, levanta Moisés, servo de Deus, e Moisés, ele é usado por Deus para, com o poder de Deus, tirar o povo da escravidão do Egito. Moisés foi o libertador. Ele opera, pelo poder de Deus, sinais extraordinários em todo o Egito. Alguns desses sinais traziam muito benefício para o povo de Deus. Alguns desses outros sinais traziam muito juízo sobre ímpios, sobre idólatras, sobre aqueles que não temiam a Deus. No avivamento, por exemplo, Deus protegia as vacas, as ovelhas do curral dos hebreus, quando houve, por exemplo, chuva de saraiva, mas não protegeu os bens, os patrimônios, os animais dos egípcios. No avivamento, por exemplo, Deus tinha uma graça. O povo de Deus era muito pobre, era escravo, mas Deus, no avivamento, pegou toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza dos egípcios e transferiu em um só dia para a mão dos hebreus. Olha o que Deus faz no avivamento. Quem é pobre se torna rico, e quem é rico se torna pobre. No avivamento, o dinheiro muda de mão. No avivamento, aquele que estava indo muito mal, Deus olha e fala: acabou o tempo do sofrimento, está na hora de sair do cativeiro, está na hora de sair da escravidão, chegou o tempo da tua libertação, chegou o tempo da tua vitória. Engraçado que eu estou falando isso, e eu acredito que Deus está olhando para alguém aqui, dizendo: eu estou ouvindo o seu clamor, estou vendo o que você está atravessando, e o tempo do seu sofrimento está chegando ao fim. O dia da sua libertação está chegando. Deus está vendo a angústia do seu coração, Deus está vendo a tristeza da sua alma, Deus está vendo o que está dentro do seu coração que ninguém conhece. Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo assim: sabe o que? Posso falar o que eu estou ouvindo Deus falar? Deus está dizendo assim: eu trouxe alguém aqui que está com a alma carregada de angústia. É um vazio tão grande existencial, é quase que uma depressão existencial, mas Deus está dizendo: eu estou te trazendo aqui porque eu estou vendo a tua angústia, e eu estou dizendo: eu estou dando um fim. Hoje vai acabar esse tempo de angústia. O tempo do avivamento era Moisés chegando e dizendo: está acabando esse tempo de sofrimento. Deus viu a lágrima e a dor de vocês. Agora eu vou libertar e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Agora, de pobreza extrema, vocês vão ter riqueza, abundância de prata, abundância de ouro. E a terra que eu vou levar vocês, ela vai ter fartura de pão, ela vai ter fartura de todas as coisas. Isso é avivamento. Mas eu quero falar algo que vem com
todo avivamento, um componente imprescindível, um componente valorosíssimo. Não tem coisa mais valorosa do que isso, mais precioso do que isso no avivamento. Se chama a unção de Deus. Pastor, o que é a unção de Deus? A unção de Deus é aquilo que Deus dá para um indivíduo ou para uma pessoa que, portadora dessa unção, consegue por meio dela uma capacitação sobrenatural para transmitir de Deus ou para operar em Deus coisas extraordinárias. Isso é unção de Deus. Unção de Deus na Bíblia, há muitos exemplos. Foi pela unção de Deus que Davi com uma pedrinha derruba um gigante enorme. Foi pela unção de Deus que Sansão, habilitado de força, venceu um leão, rasgou a boca do leão no meio. Foi pela unção de Deus que Sansão, com uma queixada de jumento, ele sozinho enfrenta 1000 homens filisteus, e ele com a queixada de jumento, ele consegue derrotar 1000 homens. O que era isso? A unção de Deus. Foi pela unção de Deus que Davi, por exemplo, quando estava pastoreando ovelhas na casa de Jessé, seu pai, um dia apresenta um urso e tenta devorar suas ovelhas. Ele sem arma, sem espada, sem lança, sem espingarda, sem revólver, sem nada, ele somente habilitado pela unção de Deus, saiu no braço com o urso. Era um menininho franzino, 17, 18, não mais que 18 anos de idade, mas ele era baixinho, ruivo, bem fraquinho, mas ele sai no braço com o urso, mas ele tinha unção. Ele vence o urso com a força da unção. No outro dia vem um leão e tenta devorar suas ovelhas. A mesma coisa, habilitado pela unção de Deus, ele pode enfrentar o leão e ele vence o leão. Deixa eu dizer, tem muita gente que não está vencendo na vida por falta de unção. O negócio não vai para frente por falta de unção. O comércio não vai para frente por falta de unção. As coisas não desandam na vida por falta de unção. Essa noite eu vou dizer o que Deus está falando aqui. A unção de Deus vai te capacitar a enfrentar esse leão que está se agigantando para você. Até hoje, quando você via o leão, você ficava com medo dele. Até hoje, quando você via o urso, você ficava com medo dele. Deus está dizendo, hoje eu estou derramando a minha unção sobre a sua vida, para você não ter medo de leão, para você não ter medo de urso. Ah, pastor, mas você não sabe, está aparecendo assombração lá em casa. Pois é, mas a assombração depois da unção vai ter medo da unção de Deus que está na sua vida. Não existe inferno, demônio, principado, potestade que possa resistir uma pessoa capacitada, ungida, besuntada com esse óleo celestial. Essa unção que vem de Deus, ela destrava portas, ela abre caminho, ela resolve problemas na sua vida. Você acredita? Eu quero que você levante a sua mão e diga, eu creio. Kuramandoroboshebe, Labadarabashaya, você que está no último banco, você está com a mão levantada, aleluia. Você não abaixou a sua mão e Jesus falou assim, fica mais com a sua mão levantada mesmo. Olha aqui que o Espírito Santo está falando, posso falar? Deus te trouxe neste lugar, posso dizer, posso ser profeta? Eu estou debaixo da unção, e se eu estou debaixo da unção e o que eu falo é o que vai acontecer. Quando eu olhei para você, fique em pé, Deus está mandando você ficar em pé. Eu estou perguntando, Espírito Santo, por que você está mandando essa pessoa ficar em pé? Posso falar o que Deus está dizendo? É porque é isso que eu estou fazendo com o espírito dela hoje. Ela estava sentada, prostrada, mas eu estou levantando ela por dentro. Eu estou mandando ela levantar a cabeça e caminhar. Havia algo, o diabo querendo colocar uma angústia dentro de você, uma depressão dentro da sua alma, para travar o teu caminhar, para você não ter ânimo mais de viver, para você não ter ânimo mais de lutar. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou hoje colocando a minha unção para quebrar cadeias dentro da tua alma. Essa angústia Deus começa a dissipar hoje dentro de você. Aramanda, rabachacalabaia, rabachai. Ela está chorando porque a glória de Deus está tocando ela. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dava glória. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dava brados de louvor a Deus. Pode sentar, receba a sua vitória hoje. A unção de Deus faz as coisas ficarem fácil. O culto ungido não tem que ter esforço. O culto ungido simplesmente acontece. O Espírito Santo, ele leva para cá, leva para lá, e as coisas vão acontecendo. Quando nós estamos
operando debaixo da unção de Deus, é fácil o enfermo ser curado, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico levantar da cadeira de roda e até o morto ressuscitar. E se tem uma coisa que eu invejo no bom sentido, são homens ungidos. Homens ungidos eu tenho inveja, sabe por quê? Porque eu olho e falo, é ali que eu quero chegar, é daquele jeito que eu quero ser. Eu tenho inveja, por exemplo, quando eu vejo o profeta falecido ano passado, o profeta T.B. Joshua, como ele orava pelos enfermos. Um homem que Deus ungiu na África, um homem que lá na Nigéria, ele chegava no leproso e ele orava, e na mesma hora a lepra começava a subir, o pus começava a sair. Ele estendia a mão, pessoas com câncer, com caroços, e ele só estendia a mão e aquele caroço vazava, o pus saía. No outro dia a pessoa chegava cicatrizada. Eu tenho inveja de pessoas no bom sentido, que tem a unção de Deus. Sabe por quê? É o que nós mais precisamos. A unção de Deus, a obra de Deus não se faz sem a unção. Sem a unção nada acontece. Sem a unção não tem milagre. Sem a unção não tem nada de Deus. Por isso, quando Deus quer usar uma pessoa ou derramar um avivamento, a primeira coisa que Deus faz é, sabe o quê? Ungir com a sua unção. Se você acredita que Deus te trouxe aqui para te dar um pouco de unção, levanta a sua mão e vai recebendo esse óleo. Eu declaro que você não vai sair daqui sem óleo, não vai sair daqui sem azeite, não vai sair daqui sem unção. Deus vai te dar unção no seu trabalho, Deus vai te dar unção nessa faculdade, Deus vai te dar unção nessa criação dos seus filhos, Deus vai te dar unção para te tirar do meio dessa confusão que está a sua família. Deus vai capacitar pessoas para superar adversidades. Se você acredita, dê glória ao santo e precioso nome do Senhor Jesus. Há um versículo da palavra de Deus em Êxodo capítulo 29, a partir do versículo de número 7, e lá diz o seguinte, o texto sagrado: ungirás, havia uma diretriz de Moisés, Deus dando uma diretriz a Moisés, tinha que passar o óleo ungido nas roupas dos hebreus, tinha que consagrar o sacerdote com esse óleo ungido. Êxodo, capítulo de número 19. Você tem a sua Bíblia? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Êxodo, capítulo de número 19. Eu estou sem meu ajudante aqui. Nós vamos preparar uma mesa, que depois meu ajudante está de férias e de folga, mas a partir da semana que vem, isso aqui está improvisado aqui, depois isso aqui tudo vai para lá, e mostrar versículo na tela vai ser com ele. Êxodo capítulo 29, o versículo de número 7. Olha lá, está na tela, deixa eu ver. Êxodo capítulo 29, o versículo de número 7. Deixa eu só colocar para o pessoal da live aqui também. Foi. Diz o seguinte: então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele, e assim você o ungirá. É uma diretriz de Moisés para ungir para o sacerdócio Arão e os seus filhos. Depois você fará com os filhos de Arão que se aproximam, e os vestirá com túnicas. E se a gente continua lendo um pouquinho mais para frente, nós vamos ver mais diretrizes sobre óleo. Versículo 21. Então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Essa unção era para o sacerdócio. Ao exercer o ofício sacerdotal, tinha que receber um óleo sobre a cabeça. Deus disse a Moisés: coloque esse óleo sobre Arão, sobre as vestes de Arão. Coloque esse óleo sobre os filhos de Arão, sobre as vestes dele. E depois, se a gente continua lendo as diretrizes de Deus,
Para Moisés, no tabernáculo, tudo tinha que derramar unção. Tinha que derramar óleo e unção sobre os sacrifícios. Tinha que derramar unção sobre o tabernáculo. Tinha que ter unção sobre todas as coisas. Aí você me pergunta, pastor, por que tinha que derramar a unção e tinha que ser ungido? Tinha que ser ungido para ser santificado. Tinha que ser santificado para ser ungido. O que Deus está querendo dizer? Deus não pode usar quem não tem a unção. Para ser usado por Deus, tem que receber a unção. Por isso o tema dessa mensagem, eu quero falar rapidamente e contar uma experiência minha. O tema hoje é, afinal de contas, como é que eu posso receber a unção de Deus? E só existe 2 caminhos para receber a unção de Deus e para receber os dons de Deus. O primeiro caminho é a transmissão de Deus. Alguém ungido transmitir unção sobre a sua vida. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, 1 Samuel, se não me engano é o capítulo 16, quando Deus queria ungir a Davi. Deus queria ungir a Davi. Deus pega o profeta Samuel e fala, enche o teu vaso de azeite. Enche o teu chifre de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Deus queria ungir a Davi, mas ele precisava de um homem para transmitir essa unção, para derramar aquele óleo sobre a cabeça de Davi. Davi não foi ungido ao acaso, Davi não foi ungido ao ermo. Davi foi ungido primeiro porque Deus o escolheu, mas para receber a unção, alguém ungido tinha que ir lá e derramar aquele óleo sobre a cabeça dele. A mesma coisa quando Elias desiste do ministério. Elias, cansado do ministério, disse, Deus, eu quero a morte. Deus olhou para Elias e falou, tudo bem, Elias, você está cansado e você quer findar o seu ministério, tudo bem, mas deixa eu te dar uma direção. O seu ministério finda, mas o meu ministério através de você tem que continuar através de outro. Então Deus dá 3 ordens a Elias. Elias, unge Eliseu profeta em teu lugar, unge Azarel rei da Síria, unge mais um outro rei de Israel, unge Jeú rei de Israel, Azael rei da Síria e Eliseu profeta em teu lugar. Olha o que Deus estava querendo dizer. Elias, você não pode morrer sem transmitir a unção que eu te dei para outra pessoa, para alguém continuar o ofício profético. Elias, antes de você vir recolher, eu vou até mandar uma carruagem de fogo para te buscar. Você vai vir para o céu e nem vai provar a morte, mas antes, Elias, vá ungir um profeta no teu lugar. Elias não unge Azarel rei da Síria. Elias não unge Jeú, rei de Israel, mas uma coisa imprescindível, o ministério profético não era intransferível, aquela unção tinha que perdurar sobre a vida de outra pessoa. Então, a única coisa que Deus disse, olha Elias, se você não quiser ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, Eliseu, profeta em teu lugar, é inegociável. Quer vir para o céu? Quero. Então derrama o óleo em Eliseu e coloca ele profeta em teu lugar. Deixa eu dizer uma coisa, há uma unção que veio dos profetas, que foi passando nas gerações passadas. A unção que eu carrego, ela veio de uma geração anterior a mim, que passou uma tocha acesa para a minha mão. Eu carrego uma unção e um legado de pessoas que com lágrimas buscaram de Deus a unção, e eu sei que há muita impartição, muita transmissão dessa unção que hoje está sobre a minha vida, vieram de outras pessoas. Sabe de uma coisa? Há uma próxima geração vindo depois de mim, e essa tocha acesa nós temos que passar para a próxima geração acesa. O mundo está em trevas, o mundo está sem Deus, o mundo está endemoniado, mas Deus está levantando pessoas ungidas. Eu quero saber se tem alguém que Deus está olhando. Deus está olhando para pessoas e dizendo, eu estou procurando alguém para encher do meu espírito, e eu vou dar autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para fazer os cegos enxergar, para profetizar. Se você acredita nisso, levanta a mão, recebe essa unção. Fala, Deus, eu quero essa tocha acesa na minha vida, e eu quero passar essa tocha para a próxima geração. Labaia calabashura, robocura baixerebeia,
Pastor, como é que eu posso ser ungido? Primeiro, transmissão. Alguém ungido transmite e transfere essa unção para você. É por isso que em 2018 eu fui à África para buscar uma unção de Deus que está sobre a África do Sul, sobre homens. É por isso que muitas vezes eu vou em congressos, eu vou buscar a unção de Deus. Semana que vem vamos estar ali na cidade de Criciúma, para buscar a unção de Deus. Na verdade, vou levar minha esposa e a minha filha para um congresso feminino numa igreja ali em Criciúma, e vamos retornar domingo. A unção de Deus, então, a gente pode absorver e receber de quem está ungido. Pastor, qual é a outra maneira de ser ungido? A outra maneira de ser ungido é se demorar na presença de Deus, é se gastar em jejum, em oração. Eu me lembro quando eu me converti, eu falei, eu quero a unção. Como é que eu posso obter a unção? Alguém falou assim para mim, para ser ungido, você tem que orar no monte, você tem que jejuar e você tem que orar. Eu olhei para o monte da minha cidade e eu comecei a subir todos os dias. Eu ia em jejum, eu orava. Várias vezes eu dobrei os joelhos em jejum no sol da tarde, no calor terrível, Barra do Garças, Mato Grosso, muito quente. A minha mãe disse que hoje lá fez 47 graus, é muito quente, tão quente que algumas vezes em jejum, eu cheguei a sangrar pelo nariz, pela baixa umidade, aquele calor muito grande, mas eu queria a unção de Deus, e eu dobrava o joelho no meio do mato, e dizia, Jesus me unge, Jesus me enche de poder. Eu até esperava uma coisa muito especial, que um anjo aparecesse na minha frente. Eu esperava ver coisas gloriosas, mas nada acontecia. Eu não senti nenhum arrepio, eu não vi nada, eu não enxerguei nada. Mas eu cheguei em casa, e eu fui orando, e eu adormeci. E de noite, depois de vários dias jejuando e orando, eu, dormindo, sonhava que eu via algumas pessoas possuídas por demônios. E eu chegava até essas pessoas, aqueles demônios vinham me atacar. E eu me lembro de uma palavra, eu nunca me esqueço desse sonho. Me veio uma palavra na mente, eu era novo convertido. E a palavra era, no poder do Espírito Santo, eu te repreendo. No poder do Espírito Santo, eu te repreendo. E aqueles demônios caíam. Aí o que aconteceu? Quando eu acordei daquele sonho, me veio uma sensação. Eu tinha a sensação de que eu tinha poder para expulsar demônios. E aí aconteceu que eu chego para visitar meu tio, e meu tio diz assim para mim, Aguinaldo, a minha namorada está endemoniada. Você pode ir lá orar por ela? E eu já lembrei do sonho, e eu fui. Quando eu cheguei lá, uma cabeleireira olhou para mim e falou o seguinte, eu estava até de bermuda. Ela olhou para mim e ela viu algo diferente em mim. Ela falou assim, eu acho que eu tenho a pombagira. Eu falei, sério? Ela, sério? E sabe o que mais que eu acho? Eu acho que você tem poder para me libertar. Ela, sério? Sério? Eu levantei, então falei, então vamos orar. Eu nunca tinha orado, eu tinha poucos meses de convertido, mas estava buscando a Deus no monte. Eu não tinha nem 8 meses de convertido. Aleluia. E eu falei, então fecha os olhos. Eu mal sabia orar. Eu mal sabia, mas eu estava carregado de uma unção que estava vindo sobre mim, na minha busca individual por Deus, orando no monte e jejuando. Quando ela fecha os olhos e eu falo, Jesus, vem neste lugar. Na hora que eu pronuncio esse nome, Jesus, aquela mulher se transformou. O rosto dele não era o mesmo, a voz dela mudou, a fisionomia mudou, as mãos fizeram como que umas mãos de garras. Ela pegou as mãos e foi sobre as suas vestes, e ela rasgou as suas vestes e ela ficou despida. Eu era um jovem de 14 anos, eu fiquei assustado, eu nunca tinha visto aquilo. Um demônio se manifestou na minha frente, e eu tremi as pernas, e eu fiquei com medo, e falei, o que eu faço agora? Fechei os olhos, eu estava com medo, mas estava carregado da unção de Deus. Eu estava com medo, mas cheio do Espírito Santo, e tremendo, e ali com medo, eu clamei, eu fechei os olhos e falei, sai diabo, em nome de Jesus eu te repreendo, e fui girando, e levantava a mão, e gritava, sai, 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 sai. Quando eu abri o olho, aquela mulher já estava envolta em uma toalha, o meu tio estava olhando para mim, e ela olhando para mim.
E eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: o demônio manifestou quando você falou Jesus. E o que aconteceu depois? Aí ele disse: quando você falou o primeiro sai, o demônio foi embora. Mas você ficou falando sai, 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 de olho fechado, e não viu que o demônio tinha ido embora. Mas eu gritei tanto, que quando eu abri a porta para sair do salão, a vizinhança já veio gritando. Já tinha uma vizinhança aglomerada do lado de fora, dizendo assim: cadê o pastor da Universal? Porque nós ouvimos um grito de sai, quem ora assim aos pastores da Universal. Já tinha gente ali querendo receber oração, aleluia. Com 14 anos eu expulsei demônio. Tem gente que está 20 anos na igreja e nunca expulsou. Se você nunca expulsou, eu te dou a oportunidade de levantar sua mão e dizer: sai diabo da minha casa, sai demônio do meu casamento, sai da minha empresa, do meu trabalho, da minha saúde. Na autoridade do nome de Jesus, nós vamos levantar a mão e ordenar: diabo que quer trazer doença, nós te ordenamos, saia dos ossos, saia dos nervos, saia do sangue, saia dos olhos. Agora, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos ordenando as forças das trevas que sejam derrotadas pelo poder da unção de Deus, da unção de Deus, da unção de Deus. Alabaiarabashebe. É inadmissível passar muito tempo na igreja e não experimentar o que é unção. Unção é se você cantar, alguém sente algo diferente. Unção é se você orar, alguém sente algo diferente. Unção é se você orar, as coisas acontecem. A unção resolve problema. A unção resolve dificuldades. Um dia um espírito atormentou o rei Saul e ele estava atordoado. Ele ficava angustiado. Um espírito maligno da parte do Senhor atormentava a alma de Saul. Davi era um menino ungido que sabia dedilhar a sua harpa. Chamam Davi para dentro do palácio. Quando Davi entra no palácio, um tocador, um arpista, quem sabe ele tinha acabado de compor o Salmo 23, que é de sua autoria. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando ele está dedilhando a harpa e ele está tocando dentro do palácio real, o espírito que atormentava Saul ia embora. Era só Davi tocar a harpa que o demônio saía de Saul. Ninguém conseguia sarar Saul. Não tinha remédio psicotrópico, não tinha nada que acalmava Saul. Mas uma pessoa habilitada com a unção, ela pode tocar uma harpinha, ela pode tocar um hininho. Há um simples hino carregado da unção de Deus. A angústia saía de dentro do coração de Saul, porque a unção resolve problemas. Se você acredita, Deus vai dar uma unção para você solucionar problemas dentro da sua casa. O que está difícil para você não é difícil para a unção. Basta um toque da unção de Deus e as maiores tormentas da sua alma vão ser dispersas por essa unção. Eu acredito que a unção de Deus está neste lugar. Esta igreja foi levantada e habilitada por Deus com uma unção para resolver problemas que não se resolvem em nenhum outro lugar. Tem coisas que o remédio não vai resolver. Tem coisa que a consulta com o psicólogo não vai resolver. Deus está falando com alguém aqui. O psiquiatra não vai resolver, mas a unção de Deus resolve. A unção de Deus resolve. Vamos ficar em pé? Amém? E eu quero orar com você. Me pega um copo d'água lá, pastora. Deixa eu orar com você. Há um hino antigo que diz assim: é na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. É na unção que se encontra poder. É na unção que o crente vai vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Eu quero orar pelos dons do Espírito Santo e eu queria que por um minuto você pedisse a Deus para tocar seu corpo e a sua família.
E peça a Ele de todo o seu coração. Peça: Senhor, toca a minha casa. Resolva o que eu não consigo resolver. Canta um hino aqui, pastora. Enquanto cantamos, a unção se manifesta no meio dos louvores. Atrai a unção de Deus. Não perca essa oportunidade. Feche os seus olhos e fala: Deus, ministra a minha família, a minha vida, a minha casa. Me enche dessa unção. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Vai orando e atrai a unção de Deus. Se você orar, tudo vai mudar. Se a unção te envolver, tua vida é transformada hoje. Se a unção te tocar, você vai sair daqui diferente hoje. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Vem, Espírito Santo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Está começando a descer sobre este lugar a unção de Deus. E o que dizer, Está começando a descer sobre a sua vida essa unção. o que fazer quando Ele vem aqui? Tu és bem-vindo neste lugar. Não perca este momento, querido. Ser bem-vindo, Não perca essa hora. nós te desejamos outra vez. Arabaia shurabakandarabasurabas. Arabakandalabash. Urabashurabakandarabash. Urabaia rabashurabakalabasurabarabash. Rabasurabakandalabash. Shebekasurabaia labasélia. Yabandarabasuriebea. Vem Espírito de Deus, vem Espírito. Vai recebendo essa unção agora dentro do seu corpo, dentro da sua alma. Essa enfermidade vai saindo à medida que a unção de Deus vai entrando. A macumba cai por terra, a maldição cai por terra, a depressão vai embora. Em nome de Jesus de Nazaré, saia desse órgão interno agora. Saia aí agora. Rabachacalabassúria. Essa angústia dentro da sua alma vai saindo agora.
Puramandorobo, yaramandorobo, shebekalamandarabaya. Santo Deus. Vem cá, abençoada. Deus quer tocar você. Alguns cultos para trás, nós oramos sobre a sua saúde. Só que quando eu estou aqui sobre o altar, o Espírito de Deus disse assim: a batalha está sendo travada ainda sobre a vida dela. E o Senhor disse para mim: inclusive a saúde continua sendo alvo de ataque espiritual. Arabandoroboshebia. Labaiacashurebecaia. Eu disse: por que, Deus? O Senhor está falando porque existe uma batalha espiritual. Também as suas emoções é alvo de ataque maligno. Ramandorobosheb. Você está entendendo o que eu estou falando, abençoado? É verdade o que eu estou falando? Eu me lembro, era você, eu não sei se é você, alguns cultos para trás, estava com um fluxo desajustado. Quanto tempo estava sangrando? 3 semanas? Sim, 3 semanas. Depois daquela oração fez alguma diferença, não? Sim, eu melhorei bastante. Está sangrando ainda? Não. Eu fiz exames, tudo. Eu vou levar para o médico essa semana, mas eu ainda me sinto muito cansada, tenho muita dor nas pernas, coisas que eu nunca tive. E aquela dor na minha barriga, no fundo da minha barriga, eu melhorei na hora, não senti mais. Daquele dia, momento. Você tinha uma dor no pé da barriga? Uhum. Doía muito? Como que era? Sempre, muito. Toda hora? Sempre. Não te largava em paz? Não, eu achava que era de eu fazer muito esforço físico. Depois daquela oração foi embora? Foi. Não teve mais? Não. E o fluxo também hemorrágico? Sim. Cessou? Na hora. Na hora? Na hora. Você estava há 3 semanas sangrando. Depois de uma oração debaixo da unção do Espírito Santo, cessou o sangramento na hora. Se você é crente, levanta a mão e diga glória. Se você é crente, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aramaio, Corabaia. Mas há um testemunho do Espírito Santo, Deus dizendo: eu tenho que continuar orando sobre a sua vida, porque você está ainda sob ataque. A sua saúde ainda está sob ataque. O que você diz que ainda sente é cansaço, fadiga, desânimo, dores das pernas. O quanto dói as suas pernas? Acabou a bateria? Está mudo? Acabou a bateria. O que você sente nas pernas? Eu tenho uma fraqueza, coisas que eu nunca tive, sabe? E ultimamente eu tenho essa fraqueza. Até eu emagreci, todo mundo, assim, quem me conhece diz assim: meu, quanto tu emagreceu? Daí eu digo assim: não sei, eu acho que é o estresse, alguma coisa assim, né? Uma fraqueza nas suas pernas. Ela dói? Não sente dor, só sente fraqueza. É como se fosse andar, as pernas fossem meio pesadas. É como se você vai andar e parece que está preso. Isso te dá até uma... Você é meia... Você está... Vou usar uma palavra muito forte, mas é como se tivesse... Tipo, tudo que envolve caminhar, tudo que envolve se movimentar, você está meio indisposta para isso. Um pouco indisposta. É assim? Quem acredita na unção de Deus? Obrigado, Espírito Santo. Eu declaro saúde. Teve algum dia que você sentiu uma dor nas suas pernas, como se fosse na batata da sua perna? Você sentiu, principalmente a batata, o Espírito Santo está me sinalizando dores nas batatas das pernas, como se as pernas estivessem doloridas. Foi assim? Sim, bem assim. Desse jeito. Eu estou debaixo da unção da divina revelação. Há um Deus que fala dentro do meu espírito. Como que Deus fala, pastor? Basta ter conexão, basta ter vida de oração, basta ter uma busca. Deus está dizendo: essas dores das pernas vão embora hoje. O Deus que tocou no teu ventre é o Deus que te sara. Lamaia Shebia. Deus quer blindar suas emoções. Eu vejo as suas emoções vulneráveis.
purabaia. Posso falar? Umas emoções vulneráveis, o marido está ali. Se eu falar uma mentira, o seu marido conhece você. Eu vejo uma instabilidade nas suas emoções, como se você fosse vulnerável a algumas palavras ou algumas coisas que vêm ou que você escuta. É suficiente para te desestabilizar, é suficiente para te desmotivar, para te deixar completamente estável nas suas emoções. É verdade, marido, é desse jeito. Mas Deus quer fortalecer a sua alma, mulher. Deus está dizendo para você não se abater. Não deixe o que você ouve entrar no teu coração e te entristecer. Deus quer blindar os seus ouvidos, as suas emoções, a sua alma. Deus quer lavar do ressentimento, da mágoa. Dá um abraço na pastora. Se você orar, eu vou profetizar, senão eu vou encerrar o culto. Se você levantar a mão e der glória, eu profetizo, senão eu vou acabar o culto. Ramandarabashaya, estou sentindo a unção, eu estou sentindo Deus falar comigo. Pastor, nunca vi isso. Pois é, se você nunca viu, é isso que a unção de Deus faz. A unção de Deus atrai a glória, atrai a presença, resolve problemas. Vocês são conhecidos, abençoados? Vocês conhecem eles, não? Hã? É filho? Você é filho do casal? Aleluia. Você crê que Deus tem para você um futuro promissor, abençoado? Deus, meu Deus do céu. Lamandoroboshebe. Urabaiashaya, baramandorobe. Coloca um pouco de unção aqui na minha mão, porque Deus falou assim: desbloqueia o futuro glorioso e a carreira promissora que eu vou dar para ele. Deus me fala. Baramandorobeshaya. Lamandoroboshe-kasura baia sébia. Vem aqui correndo, deixa eu só passar esse óleo na sua mão. Santo Deus, eu tenho que te ver mais vezes, abençoado. Abre as duas mãos assim. Está escrito fé aqui. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Está escrito no seu braço direito. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Engraçado, porque Deus está dizendo assim: confia. Há até palavras de maldição que foi liberada, dizendo assim, que você não vai ter um futuro tão promissor, que você não teria um futuro de tanta proeminência, de tanto destaque. Mas Deus está dizendo: confia, porque eu tenho para você um futuro, eu tenho para você uma esperança. Eu quero destravar na sua vida habilidades, uma unção extraordinária, um futuro de glória. Deus quer destravar sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Volta para o seu lugar, dê um abraço ali. É futura noiva? O que é isso? É futura ou já é noiva? Ainda não? Está se conhecendo. Aleluia, aleluia. Queridos, deixa eu fazer algo profético aqui. Seja obreiro aqui, pega aquela salva ali. Entre tantas coisas que no avivamento Deus fez através de Moisés, algumas dessas coisas foram instruções quanto às ofertas. Deus disse a Moisés: diga ao povo que me traga prata, ouro, para construir o tabernáculo do Senhor. Diga ao povo para trazer ofertas para mim. Aleluia. E eu quero te dar a oportunidade de ofertar. E eu quero orar por
todos os dizimistas nessa hora. Se você trouxe o seu dízimo ou a sua oferta, tem alguém na live que precisa dar uma oferta a Deus, para Deus trazer um desbloqueio. Tem pessoas que precisam aprender a praticar o dízimo para Deus proteger as suas finanças. Deus quer trazer provisão, multiplicação e proteção. Qual é o propósito da oferta para a nossa vida? A oferta, o nosso dízimo, às vezes não vai trazer prosperidade. Às vezes você ainda talvez vai enfrentar um aperto aqui e acolá, mas Deus traz proteção. Deus traz proteção. Alguém que se na sua empresa alguém for ficar desempregado, você vai ver ficar desempregado à sua esquerda e à sua direita, mas você não será atingido. Você trazendo oferta no altar, Deus vai trazer proteção sobre você. Levanta a sua oferta, o seu dízimo. Pai, eu quero abençoar cada dizimista. Visita agora a vida da Ivanir Bueno, visita agora a vida da Odete, meu pai. Visita agora, meu Deus, a Diná Batista, o Antônio Domingos. Coloca a tua mão sobre cada dizimista. Adores, meu pai, em o nome do Senhor Jesus. Visita, meu Deus, cada dizimista, cada oferta no teu altar. Visita a Lucy agora, meu pai, com teu poder. Que todos venham receber proteção, que todos venham receber provisão, que todos venham receber a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta com alegria. Vê se... Oi? Pix. Eu não preparei aqui o slide do Pix. 701-168-221-04. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de te adorar na tua casa. Nós ministramos a tua graça sobre o teu povo, a tua igreja, neste santuário. Cobre cada vida com a tua unção e guarda a semana de cada um com teu poder e com teu Espírito Santo. Nos despeça em paz. É a minha oração e a minha gratidão ao Senhor nessa noite. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as divinas e gloriosas consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com cada família aqui representada, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até o glorioso dia do arrebatamento. Assim oramos, assim te glorificamos. Se você crê, dê um amém bem forte. Você vai cumprimentar a pessoa do seu lado e você vai dizer para ela: tenha uma semana debaixo da unção de Deus. Amém? Quarta-feira estaremos aqui às 19h30 em um grande culto de adoração a Deus. Você é nosso convidado.